Hoje em dia nós não podemos dar opinião sobre nada. Tu não podes dar opinião sobre nada, excepto algumas coisas. Ou seja, tu dás a tua opinião, as pessoas vão te perguntar: mas tu já estiveste nessa situação? Mas tu tens filhos para dizer isso? Tu tiveste depressão para dares a tua opinião sobre isso? Tu tens ansiedade? Mas tu és gordo para dizer o que é que os gordos sentem? As pessoas estão presas naquela questão de: mas tu és, ou tu passaste, para tu dares a tua opinião. Só que elas esquecem-se que isso só acontece quando lhes convém. Porque quando não lhes convém, está tudo bem e eu posso dar a minha opinião. Eu vim dizer isto porque eu estive a refletir sobre isso, estava no ginásio e estava a ouvir um podcast. E eu, ao ouvir o podcast, apercebi-me de várias coisas. E eu comecei a perceber: as opiniões são válidas para umas coisas, mas para outras não. Por exemplo, eu estou num grupo do WhatsApp onde tenho vários amigos. E um deles disse: os meus filhos, eu não passo sem o tablet, eles estão sempre com o tablet e assim eu fico tranquilo. Eles são 3, assim eles podem se entreter enquanto eu faço outras coisas. E eu disse: tu sabes os malefícios que tem tu dares o telemóvel para as crianças durante várias horas? E ele disse-me: sim, eu sei essas coisas todas, mas tu não tens filhos. Quando tu tiveres, tu vais perceber que as coisas não são assim como dizem por aí. E eu comecei a pensar: não precisas de ter filhos para saber os malefícios que faz as telas. Tu não precisas estar acima do peso para saberes que tens que fazer exercício físico, que tens que cuidar da tua alimentação. Tu não precisas de ter depressão para tu perceberes sobre a depressão. Claro que há assuntos delicados, há assuntos que nós provavelmente não devemos dar a opinião. As pessoas que estão a passar por eles, isso eu consigo perfeitamente perceber. Mas, por exemplo, tu de certeza absoluta já julgaste aquela empregada de mesa por não ter feito um bom trabalho, por ter demorado a fazer o pedido, a trazer o pedido. Alguma vez trabalhaste como empregada de mesa? Já te perguntaste isso? Se calhar não. Então porquê é que dás a tua opinião sobre o trabalho dela? Porquê é que nós julgamos as pessoas a dizer que aquela pessoa atendeu-me com arrogância, nem sorriu para mim? Tu já trabalhaste com o público. Tu sabes o que isso é, todos os dias. Mas, no entanto, dás a tua opinião. E às vezes dar a opinião e julgar não é a mesma coisa. Mas, a fim e ao cabo, dependendo de como tu dás a tua opinião, torna-se um julgamento. A maior parte das pessoas acompanha algum desporto. E de certeza absoluta que tu já deste a tua opinião. Aquele moço dos 100 metros devia ter arrancado melhor porque ele não fez isto e aquilo. Aquele jogador de futebol devia ter marcado o penalti, era tão fácil. De certeza absoluta que já pensaste nisso. Não, eles ganham milhões, os jogadores de futebol ganham milhões e não fazem nada. Alguma vez foste jogador de futebol? Alguma vez foste atleta para dizer o que é que ele tem que fazer para correr mais rápido? Alguma vez entraste num campo de futebol, viste a pressão? Nós damos opiniões sobre tudo e mais alguma coisa. Só damos opiniões sobre aquilo que nos é confortável e que nos convém. Porque outras coisas nós não podemos dar opiniões. Eu nunca vi ninguém a dar uma opinião de como é que o médico deve operar o cérebro de alguém. Aí todos somos consensuais. Não, ele é médico, ele tem a profissão dele, ele estudou para isso. Se a pessoa morreu depois da operação foi porque correu mal. E se há pessoas que julgam, pessoas que perderam alguém derivado a essas situações, elas nunca foram médicas. Porquê é que elas julgam? O que é que elas sabem? Não sabem nada. Então nós estamos aqui num paradigma, num paradoxo, que é: nós devemos ou não, na realidade, dar a nossa opinião. O que é que nós devemos fazer? Refleti sobre isso e eu pensei: sim, nós devemos dar a nossa opinião, mas primeiro nós devemos transportar a nossa opinião para a nossa vida. Antes de eu dizer se aquela empregada de mesa devia ter trazido o pedido mais rápido, eu devo refletir e pensar: se calhar ela não trouxe mais rápido porque não depende só dela. Imaginar-me na posição dela. Imaginar se eu estivesse no lugar dela. Isso chama-se empatia. Nós somos pouco empáticos. A nossa opinião é baseada naquilo que é a nossa vida. Então, se tu tens a tua opinião consoante a tua vida, tu dás a tua opinião à tua maneira. Dás a tua opinião consoante aquilo que tu estás a viver. Não, o jogador de futebol devia ter feito melhor. Se calhar tu devias ter feito melhor na tua vida. Não, mas quando trabalhamos ao atendimento ao público devemos sorrir sempre. Se calhar és tu que deves sorrir mais vezes durante o teu dia-a-dia. Não, mas aquele médico devia ter trabalhado melhor, ele não me deu alta, ele passou-me os medicamentos. Se calhar tu devias cuidar mais da tua saúde em vez de meteres a tua saúde nas mãos dos médicos. Só que nós não temos essa percepção. Eu nem era para fazer este vídeo, tanto que estou a trazer um formato que eu estava a fazer anteriormente. Hoje em dia já estou a fazer um bocadinho mais de edição, mas eu gosto sempre de trazer estas reflexões para que nós tenhamos certas percepções.
acordei e pensei, olha, vou para a natureza, vou estar um bocadinho, vou ao ginásio primeiro, depois vou para a natureza, estar ali um bocadinho, conectar-me, aproveitar para recarregar as energias. Hoje é sábado, foi mais uma semana longa. E quando eu cheguei aqui, comecei a ter reflexões atrás de reflexões e pensei, olha, vou gravar o vídeo. Porque eu era só para gravar um vídeo amanhã, vou gravar à mesma, mas quando tu és criador de conteúdo, as coisas acontecem assim. Há pessoas que pensam, não, é muito difícil, não vou ter ideias. Tu, todos os momentos, tu estás a ter ideias do que falar, do que dizer, onde dizer, como passares a mensagem, mesmo que não esteja claro na tua cabeça. Quando tu ligas a câmera, tu começas a entrar em estado de flow. O estado de flow é um estado em que tu te metes e as ideias começam a vir, tu sentes a tua energia a subir e tu começas, neste caso, a falar, as ideias começam a vir, tu começas a refletir, começas a pensar melhor e consegues passar uma mensagem, que é isso que eu estou a fazer. Não sei se estou a passar da melhor maneira, na minha ótica, lá está, na minha opinião, consoante a minha vida, eu estou a progredir, estou a tentar procurar progresso naquilo que eu faço, todos os dias. Então, eu gostaria de deixar aqui esta opinião porque acho que é muito válida, porque nós hoje em dia estamos sempre focados no não, tu não podes dar a tua opinião porque tu não passaste por isso. Mas se tu adquiriste conhecimento, se tu adquiriste experiência de pessoas que passaram por isso, tu podes dar a tua opinião. Então quer dizer, uma pessoa está com excesso de peso. Consoante a confiança que eu tenho com a pessoa, claro, não vou dizer isto a uma pessoa qualquer que passa na rua, mas consoante a confiança que eu tenho com a pessoa, eu posso perfeitamente alertá-la. E ela vai-me responder, não, mas tu já tiveste excesso de peso para me dizeres isso. Não faz sentido. Na minha visão, lá está, a minha opinião, não faz sentido. Porque se tu és capaz de falar, de conversar, de rir com as pessoas, também és capaz de dizer algumas coisas que elas provavelmente não vão estar dispostas a ouvir, mas que é super importante para a vida delas. É um tema delicado. A realidade é que é um tema delicado. Mas lá está, nós temos que ser conscientes, ter consciência daquilo que nós fazemos, daquilo que nós dizemos, a quem nós dizemos. Que nós não precisamos de ter passado pelas circunstâncias para podermos opinar. Porque o conhecimento está aí para toda a gente. Toda a gente tem acesso ao conhecimento hoje em dia. Se tu estás a ver este vídeo, tu tens um smartphone, tens internet. Se os pais que deixam as crianças em frente aos computadores, aos tablets, aos telemóveis durante um dia inteiro, eles têm acesso à internet e sabem o quão prejudicial isso pode vir a ser para as crianças no futuro. Porque hoje em dia a realidade é que nós conversamos com um jovem de 19, 20 anos e tu vês que ele não sabe interagir, ele não sabe conversar, não conseguem ter uma conversa. Eles não conseguem, simplesmente porque cresceram nos tablets, cresceram em casa, foram para a rua falar com outros rapazes, outras raparigas, correr, brincar, jogar futebol, saltar a corda, jogar às escondidas. Não fizeram nada disso, não têm interação. A interação é os telemóveis. Então se tu falares com um jovem que nasceu na geração Z, chama-se a geração Z, tu vais perceber que ele não tem temas de conversa, não tem abertura para falar sobre algum tema no geral. Isso é estranho. A realidade é que isso é estranho, porque já é difícil tu interagir com as pessoas. Se tu cresces num ambiente onde tu não tens pessoas, vais ser ainda mais introvertido. E depois damos asos àquelas doenças que se fala muito hoje em dia, autismo e etc. São pessoas que se fecham. Então se eu tenho capacidade de partilhar esse conhecimento, porquê é que eu não vou fazer? Porquê é que eu não vou dizer, olha, vamos ter atenção às crianças, aos tablets? Ah, mas tu não tens filhos. Então quer dizer, eu não tenho filhos, está tudo bem. Mas um dia eu vou ter. E isto que eu estou a falar é para mim. O conhecimento que eu estou a passar aqui é para mim. Nós temos aquela ideia de que o criador de conteúdo, ou seja, aquilo que for, ligou a câmara, falou, mas que não faz isso para a vida dele. Calhar muitos não fazem. Mas se nós utilizarmos esta plataforma do YouTube e Instagram, seja o que for, para passarmos uma mensagem positiva e, sobretudo, para trazermos isso para a nossa vida em primeiro lugar, nós vamos ser muito mais conscientes. E tal como eu falei aqui uma vez, que eu estou a ler o livro Profecia Celestina, a 8ª revelação é precisamente sobre crianças, sobre a sua criação, sobre como nós devemos interagir com as crianças. E lá no livro diz, nós devemos interagir com as crianças como nós interagimos com os adultos. Temos de parar de contar historiazinhas, não porque os bebés nascem das cegonhas. Tu não tens que dizer verdadeiramente à criança como é que os bebés nascem. Tens que parar de inventar histórias, de inventar fantasias que elas vão acreditar durante algum tempo, mas que isso só vai atrasar a mentalidade delas. E lá no livro eles dão um exemplo muito básico.
Há uma mãe que está a interagir com um conhecido e tem a criança ao lado. Eles acabaram de se conhecer e o homem pergunta: que idade tem a sua filha? E ela vira-se para ele e diz: ela está aqui ao lado, tu podes perguntar-lhe diretamente. Não podemos fingir que as crianças não estão aqui. Temos que falar diretamente com elas. Esse pequeno exemplo mostra-nos o quão sincero nós devemos ser. Claro que nós não vamos dizer às crianças as verdades como nós dizemos aos adultos, mas devemos passar uma mensagem de maneira que elas possam compreender, de maneira que seja assimilável para elas. Então, mais uma vez, muito obrigado por este vídeo. Gratidão. Deixa o like para o YouTube perceber que isto é um conteúdo com valor e para que ele possa entregar este conteúdo para outras pessoas. Muito obrigado por assistir até aqui e vemos em breve.